Seguinte, eu queria colocar em primeiro lugar que tudo que a gente possa, né, discutir hoje no sentido do que eu vou tentar apresentar, não é no sentido de fazer alarme com a astrologia ou colocar que a astrologia prevê alguma coisa. A astrologia não prevê nada. A astrologia coloca assim, a questão de possibilidades de coisas ocorrerem aqui na Terra. Agora, como essas coisas vão acontecer, a nível pessoal, depende da evolução da pessoa. E a nível coletivo, depende do que o inconsciente coletivo, ou psicosfera, ou a palavra que queiram usar, né, para colocar que é o que todos estão pensando de forma inconsciente, né, se transforma em matéria, até porque isso é algo que a física quântica deixa assim extremamente real para a gente, né? O que você pensa, você cria. Então, a intenção hoje é apenas colocar que esse ano de 2026 não é um ano normal. O ano de 2026 vai ser um ano muito raro, porque, assim, historicamente, a posição que os planetas vão estar durante o ano, os signos, né, onde os planetas vão estar, esses signos têm elementos. Então, essa posição de elementos, ela se repete a cada 500 anos. 500 anos. Agora, a posição de elementos e signo, isso não há precedentes com menos de 12.600 anos antes de Cristo. Então, a gente está falando de um céu de 14.600 anos atrás, né? É muita coisa. A gente não tem uma referência histórica para a gente dizer, aconteceu isso há 14.600 anos atrás, então agora vai acontecer isso, claro, num outro nível, porque a cada 500 anos a gente tem que ver o momento histórico que a humanidade está vivendo, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Como o conteúdo é muito grande, é muito denso, eu vou pedir, por favor, para as pessoas anotarem as dúvidas que a gente responde no final da live, porque senão eu não consigo falar tudo que eu gostaria de falar. Pode ser? Então, eu vou começar a apresentação. O mapa astrológico, né? O mapa astrológico, ele nada mais é do que o retrato do céu na hora que a pessoa nasceu. Independente de crença, assim, religiosa, vamos dizer assim, o ascendente de um mapa é a nossa primeira respiração, porque a astrologia coloca que a alma da pessoa, ela entra no corpo que vai O nascer, que é isso no aqui? feto, vai nascer, a alma entra justamente na hora do nascimento. Isso na antroposofia é comprovado fisicamente, porque a água que existe, né, no líquido amniótico é uma água com a mesma salinidade de uma água do mar, por incrível que pareça. Mas vamos lá. Então, o mapa ele tem. Eu coloquei casas astrológicas em negrito, porque isso é algo que nós vamos poder discutir com mais profundidade se a gente conseguir formar uma turma, né, para ter um curso sobre o que a gente vai propor hoje. Signos é justamente o assunto
do curso, porque eles estão relacionados com os 12 trabalhos, então, 12 trabalhos de Hércules são 12 signos. Aspectos são as conversas que os planetas no céu têm com os planetas do nosso mapa. Elementos são 4: fogo, terra, ar e água. Ritmos é o ritmo, são os ritmos das estações, que é o começo de uma estação, o auge de uma estação e a mudança da estação. Hemisfério significa hemisfério de cima, hemisfério de baixo, no seguinte sentido: se a gente tem muitos planetas no mapa acima do horizonte, essas pessoas nascem para brilhar, para ter uma vida que o externo é mais importante, e já se ela tiver mais planetas no hemisfério né, do sul, vamos dizer assim, essa pessoa tem uma vida interna mais rica do que uma vida externa. Isso não quer dizer que nada, aqui nada é melhor ou pior do que nada. Aliás, quando me perguntam, mas isso é bom ou ruim? Não existe bom ou ruim na astrologia. O bom ou ruim somos nós que fazemos. O céu só dá sinais. E a gente tem que aprender a ler, né? Esses sinais. Quadrantes também é uma coisa mais sofisticada para entender em técnica astrológica, fica complicado explicar o que é um quadrante aqui. Ascendente, descendente, fundo de céu, meio de céu, são os 4 ângulos de um mapa. Ascendente é o momento do nascimento, é a sua persona. Descendente é o seu outro, né? Com quem nós casamos, e pasmem, todos nós casamos com o inimigo declarado. Fundo de céu é a nossa base emocional, que é a base de tudo para a gente viver a nossa vida. Inclusive, sem essa base, a gente não consegue desenvolver uma carreira. Eu não estou falando de trabalho ou de profissão, eu estou falando de carreira naquela profissão que a pessoa escolher. E o meio-céu é a carreira que a gente escolhe. Que se sabe, já tem estabelecido pelo menos. Acho que alguém abriu o microfone. Vou passar. Então, eu coloquei casas astrológicas porque só para falar que as casas astrológicas são as nossas áreas de vida. Então, os 12 trabalhos, que são os 12 signos, a gente sabendo que signo a gente tem em determinada casa, a gente vai entender o que o céu nos pede para fazer naquela área de vida. Aqui é só uma ilustração. Vamos entrar então em 2026. Os planetas, eu vou falar só um pouquinho para vocês poderem entender o que vai ser falado hoje. E então eu escolhi essa imagem porque vocês podem perceber que Júpiter é um planeta imenso. Olha aonde que está a Terra aqui embaixo, né? Então, o que que é Júpiter em relação à Terra? Júpiter é tão grande que ele devolve para o Sol 2,5 vezes a luz que ele recebe do Sol. E ele é considerado, na astrologia, um grande expansor. Ele expande aquilo que ele encontra na Terra. Ou seja, isso não quer dizer que ele é bonzinho e ele só vai expandir coisa boa. Não, ele expande o que ele encontrar, né? Então, se ele encontrar cacaca na nossa vida ou na vida do coletivo, ele vai expandir a cacaca. Saturno, ele vem depois de Júpiter, mas ele tem os anéis. Esses anéis simbolizam os limites. Saturno é um planeta que coloca limite. Urano, ele é um planeta que foi descoberto durante a Revolução Francesa. Inclusive, as 3 palavras de todo aquariano são as palavras da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade, fraternidade. Netuno foi descoberto quando se desenvolveu o kardecismo, que é o invisível.
E Plutão foi descoberto em 1930 e ele é responsável pela energia atômica, que tanto pode ser usada para curar como pode ser usada para matar. E quem escolhe isso é o ser humano aqui, né? Não é o planeta. A Terra a gente pode ver que é pequenininha. Depois da Terra vem Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão. Vocês podem ver aqui embaixo que é uma coisa minúscula, é uma mosca no universo. Porém, é o que tem mais força enquanto planeta, tanto no mapa, né, pessoal como no mapa mundial. Opa, fiz besteira. Vamos lá. Aqui é a órbita, né, de cada planeta. Podem observar que a órbita de Plutão ela é diferente de todas as outras. Por quê? Porque Plutão ele demora 248 anos para passar pelos 12 signos. Ou seja, a gente não vê isso numa vida inteira nossa. Ele é completamente assim, a órbita dele é completamente errática, por quê? Porque ele fica, às vezes, 8 anos num signo, 20 em outro, como ele vai ficar agora em Aquário. Então, não é como os outros planetas em que as órbitas são normais, e, portanto, a gente tem ciclos bem delimitados. Aqui, eu tentei colocar uma configuração que vocês podem ver que é um triângulo, né? 120 graus entre Urano e Plutão e 60 graus entre Urano e Netuno e Plutão e Netuno. O que isso quer dizer? Urano, vocês podem observar que eu coloquei um raio, porque Urano é um planeta que ele é responsável por rupturas, pela eletricidade, por tudo que acontece de maneira muito rápida, não dá tempo de pensar. A fênix é o símbolo de Plutão, porque Plutão é aquele que renasce das cinzas, né? É um renascimento que envolve Plutão, na realidade, é uma. Não é assim uma pessoa que nasce, mas é uma pessoa que ressuscita, né? E Netuno é o planeta que rege o mar, né? Só que o mar, a gente tem que pensar que ele não é todo sempre bonitinho, como a gente acha que vê da praia, né? Não, o mar, ele tem correntezas, às vezes muito fortes, ele tem uma profundidade, às vezes, que a gente chama de fossa abissal, que não tem luz, que os animais e peixes que vivem nessas fossas nem olhos têm, né? É, então, não é assim sempre tudo tão bonitinho. E uma tempestade no mar, eu não desejo para ninguém, né? Então, continuando, eu vou explicar também, vou tentar explicar o seguinte. A gente chama de arquitetura cósmica porque isso forma um aspecto, né? Que é esse triângulo. Na astrologia, o sextil, que é o aspecto de 60 graus, e o trígono, que é um aspecto de 120 graus, eles são aspectos facilitadores, no sentido que, quando eles se colocam no céu, isso quer dizer que o que eles simbolizam vai acontecer de uma maneira facilitada, ou mais fácil para a gente. E esse aspecto ele já ocorre desde 2024, porém não de forma exata e muito menos nos signos que eu vou colocar hoje aqui na live. E ele vai até 2028. Em que sentido? Ele vai acontecer exatamente agora, em 2026, e depois exatamente em 2027. Tem um astrólogo francês chamado André Barbeau que diz o seguinte, que a humanidade, a partir de 2027, ela vai renascer. E eu quero acreditar que vai. Então, esses alinhamentos, eles coincidem com pontos de viragem massivos na civilização. Por quê? Porque como eles são chamados de planetas transpessoais, eles não são visíveis com telescópio,
eles regem os movimentos em massa aqui embaixo, né? Netuno entrou em Áries ontem. Quando a gente fala que ele está em sextil com ambos, é porque ele está no que a gente chama de ponto médio, né? Que é justamente o meio entre Urano e Plutão. Então, Netuno em Áries, em sextil com ambos, ele exige de nós esforço consciente e iniciativa individual. Agora, para isso, a gente precisa de um regresso ao coração para poder guiar essa mudança que vem pela frente, já está acontecendo na realidade. E uma frase que eu acho que não tem nada que simbolize mais do que essa entrada de Netuno em Áries, que vai ficar até 2039, porque o ciclo de Netuno é 14 anos em um signo, é nada será como antes, porque Áries é o signo do começo, é o signo onde tudo começa e, portanto, é assim, é a semeadura de uma semente. Então, como transmutar a polaridade da mente para co-criar a vida dos sonhos, porque sonhos é uma palavra de Netuno, é o que está colocado na lâmina anterior, é um regresso ao coração. Por quê? Porque Urano em Gêmeos significa que ele vai estar no elemento ar. Plutão em Aquário significa que ele vai estar também no elemento ar. O elemento ar é o que rege a mente. Agora, Áries é fogo. Então, Áries simboliza a nossa paixão por algo, a, a nossa emoção de fazer as coisas, a nossa confiança em nós e nos outros. Então, o desafio dessa configuração é que esses três planetas, eles vão atingir as mesmas partes do nosso mapa. Quando eu falo em partes, eu estou falando em casas, quando eu estou falando em casas, eu estou falando de áreas de vida ao mesmo tempo. Então, vai ser uma mudança completa de paradigma, não é uma mudança assim, troquei o móvel de lugar. Então, todos os signos serão afetados. Por quê? Porque se eu pensar em ritmo, eu tenho que pensar o seguinte: ritmo me leva a três cruzes, que eu vou falar aqui ainda, que é o seguinte: cardial. Cardial, Áries é cardial. Eu tenho Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Então, Netuno entrando em Áries, ele vai mexer com os outros três também. Urano entrando em Gêmeos, não, deixa eu falar de Plutão antes. Plutão entrando em Aquário, Aquário é um signo fixo, que vem depois de Cardial. Fixo é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Então, também todos esses três vão ser mexidos, afetados por Plutão. E Urano entrando em Gêmeos vai mexer com a cruz mutável. Mutável é Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, vocês observem que todos os signos vão ser afetados. Assim, um mais do que o outro, mas não escapa ninguém. Então, o grande desafio evolutivo pessoal nesse ano é o autoconhecimento. Por quê? Porque sem autoconhecimento, eu não consigo me diferenciar da massa ou do inconsciente coletivo. Eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber o que eu gosto de fazer, eu tenho que saber o que eu quero que aconteça, para acontecer na minha vida e no planeta, e tenho que saber o que eu não quero e o que eu não sou. Então, isso tem que ficar muito claro dentro de nós. Então, o curso que a Braiane, né, vai falar no final agora dessa parte é uma tentativa de oferecer uma ferramenta para que as pessoas passem por esse ano sabendo exatamente o que é que pode acontecer em cada área da sua vida
e o que está acontecendo em volta e o que está acontecendo no mundo que reflete na nossa vida pessoal. Porque, assim, quando a gente vê a notícia de que aconteceu um terremoto 7 ponto, alguma coisa do outro lado do mundo, a gente pode pensar, ah, aqui no Brasil não tem terremoto. Muito bem, aqui no Brasil não tem terremoto. Mas dentro de mim está acontecendo um terremoto. Porque isso é o que acontece. Eu tenho que entender que tudo que está acontecendo fora, lá do outro lado do mundo, está acontecendo dentro de mim. Eu preciso saber lidar com isso. Aqui é uma imagem que eu achei assim, a imagem, né? Aquela história que imagem fala mais do que 1000 palavras. Mas essa imagem reflete o que eu penso que vai ser esse ano de 2026. No mínimo, a palavra que eu diria é conturbado. Então, vem ventanias, vem coisas repentinas, vem 1000 placas dizendo vai para cá, vai para lá. E o que, que é que tem assim escancarado na nossa frente? Uma bússola, né? Porque se a gente não entender que eu preciso de uma bússola para passar por esse ano, uma bússola interna, como é que fica, por exemplo, o trânsito de Urano em Gêmeos, que vai de 2025, porque ele deu uma entradinha em Gêmeos, voltou para Touro, e agora ele vai entrar de novo para valer no começo de abril em Gêmeos, até 2033, porque o ciclo de Urano é de 7 anos. Então, o Urano em Gêmeos, ele vai justamente nos colocar essa questão de uma placa para cá, outra placa para lá. E agora? Que caminho que eu vou seguir na minha vida? Para isso, a gente precisa de uma bússola para navegar, e essa bússola está dentro de nós. Se eu buscar essa bússola dentro de mim, podem perceber que, através dessa imagem, isso passa um céu claro, um caminho, né? Eu estou num caminho só, não tem plaquinha, vai para cá, vai para lá, e tem uma bússola, sim, na minha frente, né? Então, do coletivo ao pessoal, a mudança só pode acontecer através dos indivíduos. Primeiro, indivíduo é uma palavra junguiana que significa um ser não dividido. Devemos todos participar nessa mudança ao nível pessoal para poder torná-la real. É aquilo que eu falei no começo, né? Todos vão ser afetados, e se a gente não souber qual é o nosso papel no que está acontecendo, a gente não vai ter como assumir esse papel. Se eu não gosto do que está acontecendo lá fora, eu tenho que saber o que fazer, como eu sou e que recurso eu tenho para que o que eu quero que aconteça, aconteça na minha vida e no mundo, né? Então, o potencial desse ano é para uma mudança radical. As energias, elas podem combinar-se tanto para um despertar espiritual, como para extremismos e delírios. Então, polarização política vai piorar, né? Delírio vai piorar. Então, a gente tem que saber o que, que a gente quer. E a gente só pode ter um despertar espiritual se eu escolher o caminho desse despertar. Eu vou falar um pouco das cruzes para entender porque todos vão ser atingidos, né? Então, Netuno em Áries é a cruz cardial, como eu coloquei, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Representa um conflito entre a iniciativa, Áries, a emoção e família, Câncer, as relações e justiça, Libra, e a estrutura e ambição, Capricórnio. A cruz fixa, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. A cruz fixa, ela cria uma grande tensão e resistência, porque são signos fixos, mas também dá um grande poder, se a gente souber usar, que exige o desenvolvimento da adaptabilidade para transformar a rigidez, que esses signos são rígidos, em força construtiva e realização, porque a cruz fixa é a que vem para fazer.
Opa, deixa eu voltar atrás, espera aí. E a cruz mutável, né? Gêmeos, Virgem, Sagitário em Peixes, Urano em Gêmeos, que traz muitas mudanças e vontades conflitantes, exigindo que a pessoa lide com muitas direções ao mesmo tempo, podendo gerar ansiedade, que eu diria que é uma das maiores doenças mentais que as pessoas têm hoje, e falta de foco. Então, nasce um novo Zeitgeist. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito do tempo. Por quê? Porque esse espírito do tempo, ele diz que vem uma mudança tão profunda que as gerações futuras não conseguirão imaginar o que o mundo já foi diferente. Eu coloquei essa imagem de Zeitgeist, não é para deprimir ninguém, não, tá? Mas é só para pensar que todo mundo, eu acho que quando pensa em futuro, entre aspas, a gente pensa num futuro sombrio, né? Escuro. Realmente, ele pode ser muito sombrio e muito escuro se a gente não fizer a nossa parte esse ano. E é isso que eu gostaria de tentar enfatizar. Todos nós somos co-criadores da realidade, todos. Então, se acontece alguma coisa do outro lado do planeta, se acontece uma ditadura do outro lado do planeta, se acontece uma tortura, um assassinato do outro lado do planeta, nós somos co-criadores disso. Então, em 2026, o céu vai estar como há 500 anos atrás, trazendo grandes rupturas de paradigmas, isso é Urano em Gêmeos, um grande oceano do inconsciente coletivo, isso é Netuno em Áries, e grandes transmutações, que isso é Plutão em Aquário. Então, nós vivemos num momento excepcionalmente raro que aconteceu a cada 500 anos, eu só coloquei 3 aqui por uma questão de tempo. 500 anos antes de Cristo, a gente teve o que a gente chama de era axial, que foi um tempo onde, quando, né, nasceram as grandes filosofias e grandes religiões no norte da África e no Oriente. 500 anos depois de Cristo foi quando aconteceu a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Não tem nenhum império caindo agora, né? Não, tá, tudo bem. Em frente. E 1500 anos depois de Cristo, a gente teve Copérnico descobrindo que não era o Sol que girava em volta da Terra, que a gente chama da teoria, né, geocêntrica, e sim a Terra que gira em torno do Sol, que é a teoria heliocêntrica. E a gente teve também, né, nos anos de 1500, Gutenberg, a invenção que mudou o mundo, que é da imprensa, permitindo a disseminação de novas ideias e desafiando a autoridade da igreja. Por favor, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha ideologia e não vou entrar nisso. Né? Quando eu falo igreja, não é uma crítica à igreja católica, é um fato histórico que ocorreu e que ninguém pode negar. Então, hoje, a gente pode pensar o quê? Se há 500 anos atrás a gente teve a descoberta da imprensa, hoje a gente tem o quê? A IA, que vai ficar mais na vida das pessoas ainda nos próximos 20 anos. Eu não estou falando 20 dias, 20 semanas, 20 meses. Eu estou falando 20 anos. E a IA é muito perigosinha, sim. Por quê? Porque ela pode ditar, querendo ou não, o que a gente vai fazer aqui. Eu vou explicar melhor isso. Porque hoje a verdade não é mais um fato real. Né? A verdade hoje ela tem versões, porque a IA ela fabrica fake news. E quando eu falo fake news, não é só uma questão política, não, tá? As fake news elas parecem ser fatos reais. Por exemplo, aqui embaixo vocês podem ver que parece que houve uma grande tragédia, né?
Isso foi criado pela inteligência artificial. A Coloquei isso da Anitta para vocês verem, né? Isso é mentira, usar inteligência artificial. Na política, fake news e voto. Novas regras redesenham as eleições de 2026. Por quê? Porque hoje eu posso pegar qualquer político de qualquer ideologia e colocar palavras na boca dessa pessoa e jogar isso em redes sociais, e isso vai ser uma verdade. Então, a reforma protestante e a revolução copernicana, elas demoliram o poder da Igreja Católica há 500 anos atrás. E o heliocentrismo, né, de Copérnico abriu o caminho para que Galileu melhorasse o telescópio, para que Kepler descobrisse as leis das órbitas elípticas e Newton a gravidade, e desenvolveram a astronomia moderna. Só que a questão é o seguinte, isso foi há 500 anos atrás. Agora a gente tem que pensar o quê? Agora, o que é que pode ser que a gente encontre ou expanda de acordo com a inteligência artificial? Eu achei isso interessante, que é a mão de Deus é uma das descobertas mais fascinantes já registradas pela NASA. E aqui, né, a gente tem mais de 5.800 planetas que já foram descobertos. A gente tem bioassinaturas. Bioassinaturas são sinais de vida, que é o oxigênio, né, a molécula de carbono com hidrogênio e a molécula de carbono com oxigênio. E o telescópio espacial, né, James Webb, que pode ver algo que aqui hoje a gente pode achar que não, nem existe, né? Então, eu quero fazer um paralelo com as navegações de 1500, para tentar entender o seguinte: há 500 anos atrás, antes das grandes navegações, o que o mundo acreditava, né? O mundo acreditava que a Terra era plana, ou seja, né, o barquinho podia cair lá, não é assim? Só que não, né? Aí a gente teve as grandes navegações que expandiram o mundo, criaram rotas de navegação. Eu escolhi essa imagem justamente porque tem naus, ou seja, isso foi de 500 anos atrás. E eu posso pensar que, assim como há 500 anos atrás o mundo se expandiu com as grandes navegações, por que que o nosso mundo hoje pode não estar. Denise? Só um pouco. Tá, Ok, tá. Peraí. Por que que a gente não pode pensar hoje que a gente vai ter essas grandes navegações, mas no céu, no universo, né? A gente, em vez assim de descobrir continentes, a gente pode descobrir planetas. Esses planetas podem ter vida, por que não? Porque assim, há 100 anos a gente acreditava que nossa galáxia era tudo que existia no universo. Quem estuda um pouquinho de astronomia vai saber que a Via Láctea é o quintal dessa galáxia, está lá no quintal, não é nada. Então, nós sabemos que o universo tem pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável. Então, o que significa existir num espaço onde 95% do conteúdo é invisível e desconhecido? Tá, chegamos aqui na questão da crise da modernidade, que é o que vai pegar esse ano. Por quê? Porque a gente está com o fim de um ciclo da modernidade, por isso que está em crise. O que acontece nessa crise, né? Um vazio existencial, uma ansiedade, uma depressão, que a única coisa que pode resolver isso
é o autoconhecimento. Também a questão da identidade fragmentada, né? As pessoas não conseguem se ver inteiras, né? Elas se veem por partes, até porque a medicina e a medicina veterinária fizeram isso, né? Pegaram o corpo e dividiram em partes, né? É difícil um médico ou um veterinário que não seja, que não pratique, né, a medicina integrativa, entenda um organismo como um todo. Não, ele vai nas partes. E eu não podia deixar de ter humor, né? Porque Sagitário eu, né? Eu gostei e achei interessante essa brincadeirinha, porque tá aqui um cara, né, lá na mesa da cozinha, olhando para o nada e comentando, né? Eu estou procurando um sentido para minha vida. E a mulher dele vendo uma revistinha lá no sofá, vendo televisão, diz o quê? Tenta o Google, né? Porque ele pode encontrar o sentido da vida dele no Google. Aqui eu coloquei 3 livros que dizem o que a gente também está passando hoje. A geração ansiosa. O que isso quer dizer, né? Como está aqui, como a infância está hoje hiperconectada, porque hoje a gente fala o quê? Nossa, essa criança nasceu com celular no umbigo, né? Porque hoje uma criança de 2, 3 anos já sabe jogar no celular. E isso está causando uma epidemia de transtornos mentais. Então, eu vejo muito amiga minha falando: ah, porque descobriram que o meu filho tem DDAH. Isso é febre epidêmica em escola. E não deixa de ser uma maneira de classificar uma criança, né? Que está tendo um transtorno mental, pode ter, mas esse transtorno mental, ele nada mais é do que fruto dessa hiperconexão da infância. E a nação dopamina. A doutora Anne Lemke, ela é psiquiatra, ela escreveu esse livro, Nação Dopamina, em que ela coloca assim: estamos vivendo em uma época de excessos, de acesso sem precedentes a estímulos de alta recompensa e alta dopamina, que traz felicidade, né? Que é drogas, comida, notícias, jogos, compras, sexo, redes sociais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí, então, estamos todos vulneráveis ao consumo excessivo e à compulsão de comprar, como se eu comprando, né, essas coisas que podem trazer dopamina na minha vida, fosse resolver minha vida. E, de repente, a gente compra e descobre que não. E aí é onde a gente entra na ansiedade, ou na depressão, ou nos transtornos mentais. Ou, né, o que a gente usa para resolver? A nação tarja preta, né? Forças invisíveis que estão por trás da dependência em diversos medicamentos receitados todos os dias para jovens, adultos e crianças, dizendo que a velocidade do mundo promove pílulas como soluções mais rápidas. Então, todo mundo hoje quer uma pílula para resolver o seu problema, né? Isso é muito comum na veterinária, que o tutor entra e ele quer uma pílula para resolver o problema do cachorro. Não existe, né? Tudo é processo. Então, o que acontece? Em 2026, a gente tem que navegar num oceano interno, mas tem que navegar com autoconsciência. E a chave é estar disposto a mudar, abraçando a vida que está tentando se manifestar. Aí agora vamos para a história. As 3 forças evolutivas em jogo ao mesmo tempo esse ano. Urano tem um ciclo de 84 anos. Quando ele esteve em Gêmeos, há 84 anos atrás, foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Netuno tem um ciclo de 165 anos.
Quando ele esteve em Áries, há 165 anos atrás, foi quando aconteceu a Guerra Civil. E não tem nenhuma guerra civil para acontecer, né? Plutão tem um ciclo de 248 anos, e eu coloquei a capa desse livro por quê? Porque 248 anos foi quando aconteceu a Revolução Francesa, que não foi pouca coisa, mudou o mundo. Só que a Revolução Francesa não foi bonitinha. A marca da Revolução Francesa foi a guilhotina. Ninguém pediu, por favor, para Maria Antonieta sair de Versalhes, né? Então, o que, que acontece? Plutão é muito sanguinário, a palavra é essa, sanguinário. As mudanças que são necessárias quando envolvem Plutão remetem sim para o sanguinário. Quando eu falei no começo que a gente tem que saber quem a gente é para a gente poder passar por esse ano, não estou pregando desgraça, mas eu estou só tentando colocar que esse é um ano que essas três forças vão estar juntas com acontecimentos como esse se repetindo historicamente no planeta. Claro que não é assim, tudo vai acontecer em 2026. Não. 2026 é um ano que vai detonar essas mudanças que vão vir pelos próximos anos. Então, Urano em Gêmeos, a palavra dele é isso: mudanças que não pedem permissão para chegar. Ele não pede permissão, ele vem e causa ruptura. Netuno em Áries, que vai ficar até 2039. Eu gostei dessas duas imagens porque aqui está o Deus Netuno, né? Inclusive com assim no mar, com algumas coisas, uns bichos marinhos, vamos dizer assim, né? No meio de uma tempestade. E aqui está a imagem de um carneiro, que é o animal símbolo do signo de Áries. Por quê? Porque Áries é um signo que é esse carneiro. O que, que um carneiro faz? Ele abaixa a cabeça, posiciona esses chifres e vai. Bate na parede primeiro, ou bate no outro primeiro, aí depois ele pensa. E Plutão em Aquário, né? Plutão em Aquário significa o quê? Período de revoluções. Por quê? Porque Aquário é o signo que rege as massas, o coletivo. Então, daqui para frente, qualquer pessoa que pense no seu umbigo vai se encalacrar, para não dizer outra coisa, né? Mas vamos lá. Então, eu tenho que fazer tudo na minha vida como indivíduo não dividido, né? Pensando que eu vivo numa coletividade, tipo lixo, coleta de lixo, que seja, sabe, o lixo todo separado. Porque se você não tiver essa consciência, isso vai ter reflexo no coletivo. E esse coletivo vai voltar para você. Outra coisa de Plutão em Aquário, essa posição de Plutão em Aquário que está trazendo a IA para a gente. O 2025, ele entrou definitivamente em Aquário, trazendo um novo paradigma. Que paradigma é esse? Eu gostei dessa imagem. Um robô com um ser humano jogando xadrez. Quem será que ganha esse jogo? Então, o nosso papel, ou o seu papel na transformação, diz o seguinte: a mudança começa em você. A transformação da civilização só pode acontecer através da participação individual consciente. Por que isso? Né? Esse iceberg é uma imagem muito junguiana pelo seguinte: a gente tem ali a pontinha do iceberg, que é o que eu vejo, é o nosso consciente. Agora, o nosso inconsciente é o resto do iceberg para baixo, que eu não tenho acesso, no sentido que eu não estou vendo.
Essas duas frases aqui são do Jung, né? Então, até você se tornar consciente, ou seja, buscar o autoconhecimento, o inconsciente continuará a dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. A massa devora invariavelmente o indivíduo que não está firmemente fundamentado em si. Ainda Jung, né? Aqui, assim, as pessoas vão fazer de tudo, chegando aos seus limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma, e ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. E é isso que a gente tem condições de falar, ver, aprender nos 12 trabalhos, porque isso daqui é o trabalho de Escorpião e de Capricórnio, que, aliás, são dois signos, dois trabalhos, que no curso são duas aulas para poder falar deles, enquanto os outros a gente consegue falar em uma aula. E conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Por que isso? Porque, como eu falei no começo, todo mundo casa com a sua sombra, que está lá na casa 7. O que é essa sombra? É o que eu tenho em mim e eu não reconheço, eu jogo no outro, e eu caso com isso. Aí minha sombra ferozmente protegendo a minha luz. Eu gostei muito dessas frases com esses gatinhos, né? E a minha luz amorosamente abraçando a minha sombra, porque essa sombra, ela não pode ser deletada, ela não pode ser enfrentada, ela tem que ser incorporada, só que para ela ser incorporada, ela tem que ser reconhecida. E o desafio evolutivo da alma, né? Os trânsitos, então, de Urano, Netuno e Plutão, eles podem ser avassaladores. Tem Howard Sasportas, que é um astrólogo, que ele escreveu um livro sobre esses três. O título do livro é Os Deuses da Mudança. Medo do futuro não é para ter medo do futuro, é para você ter consciência do futuro. Então, esse não é um tempo para a gente esperar por salvadores. Aliás, quando eu vou falar de Saturno e Netuno, eu vou falar em salvadores, vocês vão entender. Que é um tempo para encarnar a visão, para ancorar a compaixão e agir com responsabilidade. Então, a pergunta é, quando a tempestade vier, aonde que vai estar a sua âncora? Então, Netuno, ele nos lembra que nós não podemos resolver os nossos problemas apenas pensando neles. A gente precisa de algo mais, né? A gente precisa de amor. E a gente tem também, fora esse sextil cósmico que eu falei até agora, um outro evento raro, que é a conjunção Saturno-Netuno no grau zero de Áries. Tá, já falei astrologuês, vou tentar traduzir. Saturno, ele vai entrar em Áries agora, dia 14 de fevereiro, e vai ficar 3 anos ali, não é pouca coisa. E Netuno entrou em Áries ontem, dia 20, desculpe, antes de ontem para ontem, dia 26 para o dia 27, que é uma gigantesca maré de mudança. Então, a conjunção desses dois, ela vai acontecer exata em 20 de fevereiro de 2026. Essa conjunção, os dois, Saturno e Netuno, ficaram dançando no finalzinho do signo de Peixes no ano de 25 inteirinho, mas eles não se encostaram. Quando a gente diz conjunção, é porque os dois vão estar juntos no mesmo grau do mesmo signo. Isso tem muita força. Agora, qual é a dica para passar por essa conjunção Saturno-Netuno e esse ano? É sobrevoar a tempestade, né? Então, vamos passar, vamos buscar o céu lá em cima e deixa a tempestade lá embaixo. Isso não quer dizer, assim, ficar fora da casinha,
ou procurar o andar de cima, que às vezes pisciano gosta de fazer isso, né? Vai para o andar de cima para não ver o que está acontecendo ali no térreo. Vamos lá. E, assim, essa conjunção, ela simboliza o choque entre o ideal e a realidade. Vou traduzir. Coletivamente, indica o uso da força com justificativas nebulosas. Traduzam isso, cada um com a sua ideologia e religião. Ações militares e repressivas com narrativas confusas e propaganda e motivos obscuros. Então, coletivamente, Netuno pode aprofundar a ilusão e a confusão, porque essas duas palavrinhas também são de Netuno, ilusão e confusão. Aí junta isso com Plutão em Áries, com Plutão em Aquário, com a IA, perguntem o grau de ilusão e confusão que está vindo por aí. Então, a presença de Saturno em 26 a 28 pode arrebentar a bolha, forçando um regresso à realidade. Então, quem vive numa bolha, seja ela qual for, vai para o espaço e vai ter que encarar a realidade fora dessa bolha. Então, essa conjunção é um evento geracional, porque ela acontece a cada 30 anos, mais ou menos, 34 anos, que a última vez que ela aconteceu foi em Capricórnio e ela derrubou o Muro de Berlim. Só isso. Então, eu tenho que me perguntar que muro dentro de mim vai ser derrubado hoje? E ela sinaliza, então, uma profunda reestruturação mundial, especialmente agora a partir de 2026. Essa conjunção também, ela é a marca da União Soviética, não estou falando Rússia, estou falando União Soviética, porque a Revolução da União Soviética, né, a Revolução Bolchevique, ela aconteceu em 1917, quando Netuno estava em Leão, que foi um colapso de impérios e o surgimento do comunismo, que, aliás, é regido por Netuno, tá? Então, impactando reis, leão, estruturas de poder, leão, e temas de socialismo e transformação, que é Netuno. A questão de Netuno reger socialismo e comunismo é porque, na visão netuniana, socialismo e comunismo querem que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos. Só isso. Novos começos. Então, o grau zero de Áries é o grau do início, que enfatiza um reinício global e o fim de uma era. O futuro não está escrito, né? A crise atual não é apenas um colapso da humanidade, mas um vazio que convida a uma nova criação. Então, a questão é: o que nós vamos semear nesse campo tão fértil? É um convite à cocriação. Por isso que eu falo, somos co-criadores da realidade. Essa frase eu adorei, né? Porque viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Sartre, claro. E coloquei aqui algumas coisinhas de práticas de apoio sugeridas para passar o ano. Escrever um diário pessoal, né? Para ter, assim, ó, aconteceu isso hoje, anota. Meditação ou oração regular. Eu escolhi essa imagem como semelhante àquela do começo da live, né? Você está ali meditando ou orando com o mundo convulsionando em volta. Que aí pode te levar para isso, né? Que é você conseguir ter uma, um momento, vamos dizer assim, de um certo equilíbrio e tranquilidade e paz dentro da gente. A segunda dica é trabalhar nossa sombra em terapias.
E hoje a gente tem até terapia online, tá? Então não é desculpa que eu não tenho tempo de fazer terapia. E passar mais tempo na natureza, já que a natureza é o templo mais antigo da Terra. Esses são os meus contatos, né? O meu telefone, o meu Instagram, e eu vou encerrar essa apresentação dessa parte agora, porque eu vou, né, vou dar a palavra para a Braiane falar um pouquinho. Ok, Braiane? Oi, Oi, Denise, Denise. obrigada. Obrigada. Foi maravilhosa a tua explanação. Acredito que o pessoal tenha gostado bastante também. Tá todo mundo aqui. Somos 40 alunos acompanhando, 40 pessoas, né? 40 seres humanos acompanhando. Não saiam daqui ainda, que tem mais uma parte que a Denise vai passar para nós agora sobre os 12 trabalhos de Hércules. Então, a nossa ideia, como instituto, foi justamente trazer de volta, né, a astrologia como uma ciência integrada à medicina, ao estudo da política, enfim, embora a gente não aborde esses temas diretamente, medicina, política, agricultura, ela é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Então, a ideia também para a gente trazer, que a gente trouxe aqui é lançar, a gente vai lançar o nosso primeiro curso, né, que vai abordar a astrologia de uma forma consciente, ou seja, ela vai nos trazer essas ferramentas de autoconhecimento que vão nos apoiar nesse processo desse ano, né, para a gente atravessar o ano mais conscientes das energias planetárias, tudo que está movendo fora e que também se move dentro, tá bom? Então, é um convite para vocês, para esse curso que a gente vai estar lançando, que serão 16 horas de aula, tá? Em formato online. Serão 2 horas por semana, ao vivo. O aluno vai ter acesso às gravações também por 6 meses, vai ter o material em PDF e nós vamos estar oferecendo a tradução livre do livro de Alice Bailey, com mais de 150 páginas feitas pela Denise, que é os 12 Trabalhos de Hércules, que ela vai contar para a gente agora um pouquinho como é esse livro. E então a ideia é essa, né? Trazer essas ferramentas de autoconhecimento individuais para auxiliar você a fazer suas escolhas de uma forma mais consciente, de acordo com o que faz sentido para a tua alma e para a tua evolução, com mais rapidez e coerência também para atravessar os processos mais difíceis. Tá? Então, os inscritos na live vão receber 20% de desconto nesse curso, no valor da inscrição, que o curso está saindo hoje por 499. Quem está aqui conosco terá um desconto, então será 399, tá? Reais. 399 reais vocês vão receber todos esses benefícios e ainda um desenho do mapa natal de cada um. E a Denise depois vai explicar bem direitinho o que que é o mapa natal. É aquele momento de espaço-tempo onde a nossa alma nasce. E toda essa configuração planetária ela tem um impacto na nossa própria evolução, nos nossos dons, nos nossos talentos e também nas nossas dificuldades, tá bom? Então, logo mais eu vou passar para todos vocês as informações, o cronograma do curso, e eu vou passar para a Denise seguir aqui, falando então do conteúdo do curso, tá bom? Tá, então vamos lá. Os 12 Trabalhos de Hércules, da Alice Bailey. Alice Bailey foi uma pessoa ímpar na humanidade. Quem não conhece o trabalho dela, eu sugiro conhecer. Ela escreveu 24 livros, são lindíssimos, são muito profundos, e um deles foi esse, Os 12 Trabalhos de Hércules, uma visão astrológica, porque ela relacionou cada trabalho, cada mito a um signo. Então, o curso, né, ele vai facilitar o processo de transformação pessoal, ajuda a acessar a sensibilidade e a empatia, e convenhamos, né, todo mundo que trabalha com saúde, seja humana, seja animal, precisa sim ter sensibilidade e empatia desenvolvidos. Alterar a sua geometria de percepção de um modelo linear da identidade. O que é um modelo linear de identidade? É como eu costumo colocar aqui, que a alopatia é linear e a homeopatia é dinâmica. Eu diria a mesma coisa aqui, né? O modelo linear da identidade é você achar que a tua identidade
segue um caminho já pré-determinado, que o destino te deu aquele caminho, é, e que você não tem livre-arbítrio, né, para poder modificar tudo isso a partir, claro, do conhecimento da sua identidade, e é o que você consegue fazer com seu livre-arbítrio que vai construir a sua identidade. Então, e possibilitar o poder transformador da sua atenção na era da intuição. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou dar um spoiler do signo de Câncer, que é o seguinte: o signo de Câncer é um signo que precisa de um profundo silêncio, profundo silêncio. Por quê? Sem esse silêncio, eu não consigo prestar atenção naquilo que eu estou sentindo que eu devo fazer. Não, eu me deixo me levar pela massa, e não consigo me individualizar, né? Que a gente consegue se individualizar em Leão, né? Isso tanto em signo, em casa, como no trabalho de Hércules. Para a gente poder entender, compreender, aceitar, fazer aquilo que a nossa intuição está pedindo. Outra coisa, Câncer é um signo que rege o que a gente chama de fundo de céu, que a própria palavra fala, né? Fundo de céu, lá embaixo, é o ponto que mais noturno do mapa, é o ponto da meia-noite, que quando a gente fala de prestar atenção, para seguir a intuição, significa o seguinte: Câncer precisa fazer silêncio dentro para poder se ouvir, né? Para poder perceber quem eu sou. Por isso que a humanidade anda tão barulhenta. Não sei se vocês já concordam comigo, perceberam isso, mas a humanidade anda muito barulhenta. O que, que é muito barulhento? Eu não sei nas cidades de vocês, mas aqui, assim, entra num supermercado, tá aquela música em caixa de som, de sofrência, no último, né? Você não consegue nem ficar dentro do supermercado para comprar de tão alto que está a música. Você, até em farmácia, eu já peguei som aqui, né? Farmácia. Praia, o pessoal leva caixa de som de 1,5 metro de altura para colocar no seu guarda-sol. Aí o seu vizinho liga o celular, o outro vizinho também, vira um inferno. Por que tudo isso? Porque quanto mais barulho eu faço, menos eu me ouço. E será que eu quero me ouvir? Será que eu vou gostar daquilo que eu vou encontrar dentro de mim, se eu parar para me ouvir? Aí vamos fazer barulho, né? Muito bem, spoiler dado, vamos continuar. E um salto quântico da percepção de si mesmo, né? Um salto quântico é aquilo também que eu coloquei no começo. Eu, com o meu livre-arbítrio, posso decidir o que eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu desejo. Tudo isso é o que a gente discute nos 12 trabalhos. Como dar esse salto quântico? Então, vamos lá. A Jornada do Autoconhecimento, essa é a capa do livro em inglês, que coloca a Alice Bailey com o mestre tibetano, que foi responsável também por essas obras, inclusive por esse livro dos 12 trabalhos. E então, esse livro, né, Os 12 Trabalhos, ele vai nos falar da trajetória do ser humano em busca de sua identidade mais profunda. E tudo começou com uma tragédia. Aliás, a palavra tragédia
é uma palavra grega que significa ir contra os astros. Então, as pessoas que são inconscientes, as pessoas que não dão valor para o que um mapa astrológico pode falar através da simbologia, todas as simbologias, né? Planeta, casa, aspecto, tudo aquilo que eu coloquei no começo da live agora há pouco. Se eu não ouvir isso, né? Ouvir o céu, ouvir os astros, é quando eu causo uma tragédia na minha vida. Então, por exemplo, se eu sei que está perigoso dirigir, vamos prestar atenção, né? Por quê? Porque se eu não prestar atenção, eu estou indo contra os astros, eu vou causar uma tragédia na minha vida. É simples. Mas voltando aqui para a mitologia grega, né? Era, né, para quem não tem intimidade, né, com a mitologia grega, ela era inimiga de Hércules, por quê? Porque Hércules era filho de uma relação de Zeus, que era o marido da Hera, com uma mortal. Então ela tinha ciúmes, né, da existência de Hércules, porque Hércules, enquanto filho dessa mortal, simbolizava para ela a traição do marido. Então, ela fez várias coisas com Hércules, e ela começou a fazer ainda quando Hércules era de berço, porque ela colocou serpentes ali para matar, né, o Hércules, só que ele era um semideus, não tinha noção, mas era, e ele conseguiu, como bebê ainda, matar essas serpentes. E, de novo, ela o fez enlouquecer e matar a família dele, mulher, filhos, os que conviviam com ele. Porque isso simboliza o seguinte, que nós, antes de entrarmos numa jornada de autoconhecimento, a gente tem que matar a nossa família, não no sentido físico, mas no sentido simbólico, de dizer o seguinte: mãe, eu te honro, mas eu tenho só 50% seu, 50%, os outros 50% eu tenho do meu pai. Muito bem. É 50% de um, 50% do outro, porém, eu tenho livre-arbítrio de como é que eu vou usar essa herança genética ou emocional. Então, devastado, ele buscou perdão no oráculo de Delfos, que o condenou a servir ao rei Euristeu. Inclusive, Euristeu também era filho de Hera. E cumprir com as 12 tarefas consideradas impossíveis, que são os lendários trabalhos de Hércules. Então, o oráculo disse, e ao longo dos séculos, há feito ressoar a palavra: homem, conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento, ele é a conclusão do caminho do discípulo e a recompensa de todo o trabalho de Hércules. Recompensa de todo o trabalho, porque em Aquário ele leva um pé no traseiro. Vou explicar. O oráculo disse, e ao longo dos séculos, isso, né? De homem conhece a ti mesmo. Aqui os 12 trabalhos, uma ilustração, e eu vou colocar só o nome, o título dos trabalhos e alguma coisa de cada signo, tá? Para não dar spoiler do curso, e não, a gente também não tem tempo de discutir tudo aqui. Por isso que cada signo ou cada trabalho desses é uma aula de 2 horas. E como eu falei, Escorpião e Capricórnio são 2 aulas de 2 horas, ou seja, são 4 horas para um trabalho. Então, Áries, a captura das éguas devoradoras de homens. O que a gente está vendo aqui é éguas que parecem demoníacas, né? De certa forma são, né? Porque são éguas devoradoras de homens. Essas éguas nada mais simbolizam do que os nossos pensamentos agressivos que a gente não
reconhece e acha que a gente dá conta. Então, as éguas são os nossos impulsos, porque impulso é palavra-chave de Áries. Lembra o carneiro, que tem o impulso, né, de sair com aquele chifre lá batendo primeiro, para pensar depois. Então, são os nossos impulsos que podem devastar o reino ou elas podem ser domadas e usadas. Esse trabalho nos faz refletir o seguinte: onde vamos usar a nossa agressividade? Porque tem hora para ser usada. Touro. Touro, o trabalho é a captura do touro de Creta. É um trabalho que se ocupa com o desejo e a potência desse desejo. Traduzindo, desejo é aquilo que eu desejo que aconteça na minha vida. Eu tenho vontade de algo que eu vou, né, falar nos 12 trabalhos com calma, que aconteça na minha vida. Agora, se eu não conseguir domar esse touro, porque vocês podem ver que o Hércules está em cima do touro, ele está domando o touro, portanto, ele tem controle dos desejos dele, porque o que ele deseja, ele cria, ele sabe disso, né? E se a gente não conseguir domar o nosso touro, esse touro se transforma no Minotauro de Creta, que é um monstro. Aí, Gêmeos, recolhendo as maçãs de ouro das Hespérides. É o visionário que deve tornar-se um homem de ação, que significa o seguinte: nesse trabalho, a gente vai ver que Gêmeos, primeiro, a tendência de todo geminiano é buscar um mestre fora de si. Ele vai ver nesse trabalho qual é a consequência de fazer isso, que tem uma consequência. Essas três irmãs estão colhendo justamente as maçãs de ouro que acabam sendo entregues para Hércules depois que cai a ficha que ele não pode ter um mestre fora dele, e depois que ele auxilia Atlas, que carrega o peso do mundo, e ele passa a carregar, né, esse peso, o Hércules. E também tem, não está aqui, mas tem a ajuda que ele deu para Prometeu. Isso é ação, quer dizer, pare de ficar falando, faça as coisas, ok? Opa! Câncer, lembra que eu falei do silêncio? A captura da dama ou servo. Esse reino é de um profundo silêncio. Só se penetra nele calando as vozes internas. Agora, se eu estou falando de calar as vozes internas, imagina se eu consigo me ouvir com esse barulho que a sociedade anda fazendo. Meio difícil. E é só depois que ele consegue entender essa necessidade de fazer silêncio, é que ele consegue chegar perto da gama. Leão. Leão é um dos trabalhos, eu diria assim, mais heróicos de Hércules, porém, o significado dele é extremamente profundo na psicologia, na mitologia, que é o trabalho na gruta interior. Que gruta interior é essa? Nosso coração. Por quê? Porque a gruta onde Hércules consegue enfrentar e matar o leão de Nemeia, essa gruta tem entrada e saída. Nosso coração tem entrada e saída. Então, é um trabalho que é subjetivo, que é interno, porque tem que se trancar, entrar no nosso coração e enfrentar a violência da nossa vida. O leão de Nemeia nada mais é do que a violência dentro de mim, que eu posso muito bem ser instrumento dela se eu não tiver consciência que ela existe. Virgem,
apoderando-se do cinturão de Hipólita. Hipólita, ela era a generala das Amazonas, né? As Amazonas eram guerreiras que cortavam, né, um seio para poder atirar melhor, inclusive, e tinha os homens apenas como reprodutores. E aí o que que acontece? O que Hipólita falava não vinha do coração. Então Hércules teve dificuldades de ouvir isso e ele acabou matando a Hipólita. Então o trabalho de Virgem é o quê? É um entender o outro, né? Mas esse entender não é de palavras, porque olha aqui, né? Essas palavras, se não vierem do coração, se não for assim, eu tenho uma vida compartilhada com o meu companheiro, a minha companheira, né? Como diz uma astróloga que eu gosto muito, o meu amor, a minha amora, né? Se eu não tiver esse compartilhar e não tiver compaixão, porque olha a palavra compaixão, né, do outro, vira tragédia, né? É, ou vira uma relação que é um contrato social. Libra, a captura do javali de Erimanto. O javali, ele era muito feroz. Estão vendo aqui, né? O desenho? Muito feroz. Então, o trabalho de Libra é que eles tinham que capturar esse javali, porque ele estava aterrorizando, né, o reino de Erimanto e precisava dar um jeito nele. Então, o trabalho de Libra diz assim, que nós devemos encontrar soluções com graça e elegância, porque se for no muque, não vai funcionar. Tanto é que Libra é o signo da diplomacia, né? Aí sim, Libra é um signo mental. Aí sim, vamos falar, vamos nos entender falando, né? Porque é o símbolo, é o signo do elemento, é um dos signos do elemento ar. Porém, essas soluções têm que vir com graça e elegância. Opa, Escorpião. Escorpião é difícil falar rápido, mas eu vou tentar. Destruindo a hidra de Lerna. Nós não podemos matar os nossos desejos, nossos ressentimentos. Nós temos que trazê-los à luz, né? Nós temos que tomar consciência. Aí eles morrem. Porque quando a gente faz isso, de trazer à luz, significa que eu estou pensando, estou trazendo ar para um monstro que eu criei dentro de mim, que pode ser uma coisinha pequenininha, como pode ser um monstro horroroso, e que se eu não tiver humildade para me ajoelhar e poder enfrentar isso, isso não morre. Então, o trabalho de Escorpião é encontrar-se e limpar-se de um inimigo interno, não é externo. Inimigo externo, quem cria é quem segue essa conjunção de Saturno e Netuno, que é uma conjunção que provoca medo nas pessoas, porque Saturno rege, uma das palavras de Saturno é medo, né? E Netuno pode ser também uma paranoia. Então, imagina, a gente junta a palavra medo com a palavra paranoia, o que quer que dá? Tanto é que a palavra-chave para passar por esse trânsito dessa conjunção é resiliência. Tipo assim, vamos nos lembrar da pandemia, que todos nós tivemos que ficar dentro de casa, resilientes, esperando a hora que a gente podia sair. Isso é resiliência, é saber esperar a hora. Sagitário. Sagitário é matando as aves de Estínfale. O que é? Estínfale é um reino, né? Essas aves
como está aqui nessa imagem, as penas dessas aves, elas eram de metal. Então, ao elas voarem, elas faziam um barulho horroroso, e quando uma pena dessa caía, matava um lá embaixo. A tradução disso é o seguinte: essas aves, né, são as verdades que às vezes a gente deixa que falem mais alto, porque elas fazem muito barulho fora da gente. Que verdades são essas? As religiões têm essas verdades, a política tem essas verdades, a universidade tem essas verdades, porque quem está aqui, que fez o curso do Dr. Roberto, promovido pela Braiane, né, Braiane? Sempre pioneira. Quem fez o curso de medicina germânica com o Roberto sabe muito bem quais as verdades que eu estou falando aqui da universidade, né? A verdade da alopatia não é briga contra a alopatia, por favor, porque eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua serventia. O que eu não gosto é do uso excessivo de qualquer coisa e sem saber o que está fazendo. É só isso. Mas voltando, né? Sagitário, que é o nono signo, ele é o signo, então, das verdades, que são como as aves de Stinfale, que fazem muito barulho. Como que Hércules resolveu isso, eu tenho que contar no curso. Agora eu não posso falar. Perde a graça. E Capricórnio? Capricórnio é o 10º trabalho, né? Matando a Cérbero, o guardião de Hades, porque Cérbero é esse cão demoníaco com 3 cabeças, que é o guardião. Hades é o inferno. Então, o trabalho de Capricórnio é descer ao próprio inferno, estar disposto para lidar com coisas áridas, difíceis, transpor os obstáculos, porque Capricórnio é o signo da independência. Capricórnio é um signo regido por Saturno. Saturno tem um ciclo de 28, 30 anos. O que acontece quando todo mundo tem 28, 30 anos? Tem que estar independente. Independente significa pague suas próprias contas, viva independente de pai e mãe. Isso é independência básica. Aqui a gente vai tratar de uma independência mais profunda. E Aquário, limpando os estábulos de Algias. A engenhosidade de Hércules ao usar o rio para purificar os estábulos. Por quê? Porque a forma de abordagem, né, de um aquariano, ela é mental. Aquariano, ele tem uma engenhosidade mental para resolver os problemas e viver a vida dele, né? Mas os problemas que um aquariano se propõe a resolver são problemas do coletivo. E ele vai lá, ele resolve, desculpe, mas o que acontece com ele tendo conseguido limpar os estábulos, né, de Algias é uma coisa meio cruel, se a gente for pensar sem ter noção do que isso simboliza. Mas foi, né? Também não posso falar aqui. E peixes, a captura da manada vermelha de Gerião, né? Gerião, ele é um monstro, e peixes é a história de alguém que pode finalizar a vida com satisfação, mas para isso é preciso ter feito algo pela humanidade. Por quê? Porque peixes, ele é dono da nossa casa 12 do nosso mapa. A casa 12 é a casa que está nas nossas costas. Por quê? Porque é a última casa antes do nosso ascendente. Então, assim como a casa 7 é o nosso inimigo declarado, porque do outro lado ali, se eu quiser, eu vejo, a casa 12 é a casa do nosso inimigo oculto, porque ela está nas nossas costas.
certo? Então, o que que acontece? Eu tenho que lidar com algo que eu não estou vendo. Isso, isso é uma coisa. Outra coisa são as simbologias da Casa 12. Isso eu gostaria de falar aqui, porque eu acho muito pertinente ao que a gente está falando hoje na live, né? A Casa 12 é aquilo que eu posso fazer para salvar a humanidade. Porque peixes, ele tem uma coisa assim, ou ele salva o mundo, ou ele é a grande vítima do mundo. Peixes que dá para se fazer de vítima, olha, pelo amor de Deus, atravessa a rua e vai para outra quadra, porque não é fácil, né? Ou então, o salvador do mundo é aquele que cuida do filho do outro que está lá do outro lado do planeta, mas não vê os filhos que ele tem dentro de casa para cuidar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de entendimento do que é peixes. E outra, peixes, como ele é o 12º signo, ele tem todos os outros 11 dentro dele. É bem complicado, né? Também é um signo que fala o seguinte, ele é o signo do caos. O caos, a gente pode pensar assim, eu tenho que fazer uma faxina na minha casa. O que que é uma faxina? Né? Você chega numa casa que está fazendo uma faxina, está tudo fora do lugar, tudo, vamos dizer assim, meio bagunçado, porque precisa estar assim para poder fazer uma faxina. E é isso que eu também estou tentando falar, que é o que a gente tem que fazer nesse ano de 26. A gente tem uma baita faxina para fazer pela frente, a gente tem que saber como entrar numa casa que está fazendo uma faxina, porque o caos é necessário antes que as coisas fiquem limpas, infelizmente, precisa, né? Dificilmente eu acho que alguém consegue fazer uma faxina sem tirar algo do lugar, mas vamos lá. Então, voltando aqui a peixes. Primeiro, a casa 12, ela, para mim, ela tem duas coisas muito simbólicas, que é a casa onde está um monstro, desculpe, falei besteira, onde está a nossa criança interior. O que que é essa criança interior? Todo mundo tem uma criança, certo? Que é aquilo que você viveu na infância e é aquele lado que você tem infantil no sentido de você ainda ser inocente com as coisas. Eu não estou dizendo infantil no sentido de imaturo, eu estou dizendo infantil no sentido da inocência. Então, a nossa criança interna, ela está na casa 12 e dentro de um armário. Aí o que que acontece? Conforme um trânsito que a gente sofre, né, na casa 12, o que que acontece? O planeta passa ali pela casa 12 e cada planeta tem o seu jeito de bater na porta desse armário. Urano, Netuno, Plutão, nenhum dos três pede por favor. Urano abre de uma vez só. Netuno, ele desmancha a porta. Plutão, eu diria que é mais complicado ainda, porque, como eu falei, ele é sanguinário, ele é cruel quando ele quer, e quando a gente usa ele aqui embaixo para isso. Então, esses três planetas, quando passam por uma casa 12 nossa, eles abrem o armário e a gente é obrigado a ver que criança que eu tenho lá dentro. Que criança que eu tenho lá dentro? Uma criança feliz? Uma criança bem vestida, não no sentido leonino, né, que tem que dar exemplo para o vizinho, mas bem vestido que eu digo assim, as roupas estão inteirinhas, né? Porque eu posso encontrar uma criança esfomeada, maltrapilha, maltratada, né? E eu tenho que lidar com essa criança. Até porque, se eu não lidar com essa criança maltrapilha, maltratada, esfomeada, eu vou ser um adulto e eu vou ser uma pessoa maltrapilha, maltratada, ok? Então, assim, a casa 12 é a casa do armário, né?
E também a casa da nossa vocação. O que que é a vocação? Vocação é fazer aquilo que eu nasci para fazer. É o nosso grande dom. Todos nós temos um dom. Então, o último trabalho é libertar a humanidade da condição de rebanho. Esse monstrinho que a gente está vendo aqui é o Gerião, né? E o Apocalipse tão falado, né? Ele nada mais é do que a seguinte simbologia: ovelha precisa de pastor, né? Ovelha vive em manada. Uma vai, o resto vai atrás, de preferência com o pastor dizendo vai para cá, vai para lá. Agora a cabra sobe montanha sozinha e, e sem medo. Aí a última. Então chega um ponto na história em que a cooperação inteligente com o propósito da alma, veja bem, propósito da alma, que é o que eu escolho fazer antes de nascer, porque, como eu falei, o nosso mapa nada mais é do que a fotografia do céu, e essa fotografia, que é o nosso mapa, conta uma história de vida. Então, eu escolho antes de nascer com quem eu vou me casar, eu escolho antes de nascer os meus filhos, eu escolho antes de nascer os meus pais, eu escolho os meus vizinhos, eu escolho os meus amigos, eu escolho a minha profissão. A gente escolhe tudo isso antes de nascer. Agora, a questão é com que qualidade eu vou viver essa escolha. Isso é nossa parte de livre-arbítrio. Então, voltando aqui, né? Então, chega um ponto na história em que a cooperação inteligente, com o propósito da alma, toma o lugar da luta, esforços cegos, e Hércules pode avançar pelo caminho com o seu rosto voltado para a luz, que é irradiada para a alegria daqueles que sabem. Quem são aqueles que sabem? Aqueles que entram num caminho de autoconhecimento, sabem quem são e escolhem estar nesse momento do planeta, mas para fazer alguma coisa que não deixe a escuridão tomar conta, porque a gente está. Esse é o risco desse ano, enquanto humanidade. O risco da humanidade entrar num profundo processo de escuridão é imenso, porque esse processo de escuridão é para onde o inconsciente coletivo que a gente tem no momento está levando a humanidade, né? Porque assim, Segunda Guerra, Hitler, porque Hitler isso, Hitler aquilo, eu não vou discutir, né, ideologicamente Hitler, porque é uma coisa até muito lastimável, mas vamos lá. O que eu vou discutir é o seguinte, que Hitler, ele nada mais foi do que alguém que encarnou o inconsciente coletivo. Porque naquele momento do planeta, tá, o inconsciente coletivo queria sim fazer o que Hitler fez. Porque senão ele não teria feito, ele não teria existido. Então, hoje, se a gente tem um Hitler, e a gente tem um Hitler que está lá no hemisfério norte, né? Se a gente tem esse Hitler lá, a gente construiu isso. A gente construiu com o nosso inconsciente coletivo. Então, eu preciso ter consciência para que eu não seja ovelha, entre nessa manada e colabore para que a escuridão aconteça no planeta, porque pode acontecer. Acabei. Tudo bem, Daiane? Tudo ótimo, maravilhoso. Alguém quer fazer algum comentário? Sintam-se à vontade. Eu queria só trazer assim, ó, algumas informações do chat aqui. E tem vários comentários falando, parabenizando Denise, que gostaram muito da palestra, e gostaria de agradecer também a presença da querida doutora Daniela Lopes, que já garantiu a sua vaga aqui no curso, tá bom? E quem quiser participar conosco, as inscrições estão abertas, aí com um valor
bem bacana, tá? Com uma promoção especial para vocês que quiserem participar. Tá bom, Denise? Bom, eu só vou comentar duas coisas. Um, ter a Daniela, para quem conhece a Daniela, é uma baita de uma honra, né, Brian? E o Roberto entrou na live agora há pouquinho, viu? Sim, o Né, professor Roberto? Roberto, a professora Né, Ana. Roberto? Uhum. Professora Ana Regina, tá? Ah, tá. A Dani Máximo está aqui também conosco. A Ana também, né? Ana Torro é outro ser iluminado aquariano nessa terra. Ainda bem que a gente tem uma Ana Torro no Brasil. E uma doutora Marilis, e uma Sheila Fracaro, você, entendeu? Daniela, doutora Luísio, doutor Roberto. Esses vivenciam a Casa 12 na maior plenitude, né? Porque eles seguem a vocação. Não, e o bacana disso também é que a gente, todos nós, né, temos um dom muito, muito, muito especial que nos foi brindado pela força universal, como queremos chamar, a Deus, a força divina. E a astrologia também é uma ferramenta aí que nos permite conectar com esse dom, é porque nos auxilia a clarear um pouco mais assim do que nós realmente nos faz vibrar o coração. Então é muito bacana essa possibilidade de estudar também nossas próprias ferramentas de entrega de conhecimento ou de dons, talentos. Muito, muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho, viu, Denise? É muito importante para todos nós. Braiane, é o seguinte, a gente ainda tem uns 20 minutos, né? Em Braiane. Denise, o que tu gostaria de sugerir? Eu não sei, acho que o pessoal temos Tá aí. cansado? O pessoal está cansado. Não, eu só queria sugerir não, né? Eu queria só saber se alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer, que seja rápido, né? Porque senão o povo cansa mais do que já está. Então, se tiver alguma dúvida, Braiane, você me coloca aqui, por favor? Alguém tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone? Quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Abre o microfone ou levanta a mãozinha, daí você pergunta, né, Braiane? Ninguém tem dúvida? Nossa, que bom. Olha, o povo, o Eu, pessoal eu acho gostou que são mesmo. muitas dúvidas. Vão ficar para o curso. Obrigada, Larissa. A doutora Daniela pergunta se você interpreta sonhos. Não, 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 Eu não. acho que a gente está assim, sem falar nada, porque a gente está processando tudo de importante, tudo de legal que a Denise falou. Eu estou assim nas nuvens. Eu adorei a palestra, amei. Ó, eu vou aproveitar a Larissa Braiane, porque eu falei para ela que eu ia falar o que eu vou falar. Eu coloquei para algumas pessoas, que eu não sei se estão na live hoje, o seguinte: a Larissa fez duas cirurgias. Eu não vou dizer relativamente simples, porque não foram simples, mas não, não eram cirurgias que a levassem para o que aconteceu com ela. Eram cirurgias, sim, extremamente dolorosas no pós-cirúrgico, e a gente é muito amiga, e né, eu prescrevi para ela, quem é homeopata vai entender, a arnica e o traumel para dor, mas é, os pais, ela mora com os pais, ela sabe e reconhece que são hipocondríacos. Eu fui visitá-la e o pai dela veio com uma caixa de remédio que eu tremi quando eu vi aquilo tudo. Ela, de certa forma, se entupiu de tramal, que é um opioide, a gente sabe a consequência de conceitos básicos.
Então, eu vou tentar dar conceitos básicos na primeira aula. Por quê? Porque na segunda eu vou pegar o mapa de cada aluno e vou tentar colocar, né? E todos, apesar de falar de um, todos vão aprender que signo essa pessoa tem em qual área de vida. Porque daí, quando eu fizer, né, o resto do curso, os 12 trabalhos, a pessoa vai poder pegar aquele signo e saber que casa, área de vida, ela tem que prestar mais atenção e tentar desenvolver as qualidades que são propostas nos 12 trabalhos. Mas aí também precisa não esquecer que tem que colocar, quem for aluno, os dados, certo? Que dados? Data de nascimento, cidade de nascimento, se for São Paulo, Rio de Janeiro, alguma cidade muito grande, até o endereço da maternidade, porque em São Paulo, às vezes, dependendo de onde a pessoa nasce, dá diferença de grau em ascendente. E o horário, eu peço encarecidamente que as pessoas verifiquem quem tem certidão ainda na mão, o horário da certidão, quem não tem, procure, vai no cartório, não precisa tirar outra certidão, vai lá no cartório só para ver a hora de nascimento, mas sem hora de nascimento, eu não consigo tirar um mapa com ascendente. Eu consigo tirar mapa sem ascendente. É possível fazer um mapa assim? É, mas ele não é tão preciso quanto um mapa que eu tenho horário, porque a gente não pode esquecer que a astrologia ela é extremamente matemática, tá? Não é preventiva, não são previsões, né? Não, ela é preventiva e precisa de horário certo. Por favor. É só isso. Certinho, obrigada. Então, nos vemos em breve, se Deus nos permitir. Aí, uma boa noite de descanso a todos, bons sonhos. Aí que Deus os guarde. Obrigada, Denise. Obrigada, Briane, para todos.